A odontologia se mostra a cada dia uma ciência repleta de pesquisa e, consequentemente, surgem conceitos, técnicas e materiais de última geração. Enquanto há anos atrás novidades demoravam a chegar, hoje coisas novas surgem com muito mais frequência. Conceitos mudam, isso nos obriga a nos mantermos sempre atualizados. E quando falamos em implantes dentários, não restam dúvidas. É a forma mais prática e inteligente de repor a falta de dentes. Com o objetivo de orientar e esclarecer as dúvidas da população, hoje o programa Vida e Saúde conta com a participação especial dos reabilitadores orais, Dr. Antônio Parente Filho, especialista e pós-graduado em implantodontia e professor pela FFO USP, e a doutora Milene Russo Brankovic, especialista em dentística restauradora e pós-graduada em dentística operatória, professora da SOESP. O assunto agora é reabilitação oral. Doutores, muito obrigada pela presença dos dois. Obrigada. Obrigado pelo convite. Doutor Antônio, o senhor atua há mais de 30 anos na área odontológica. Conte-nos o que presenciou no decorrer desse tempo quando falamos em avanços na odontologia e na implantodontia. Muitos avanços ocorreram nesse período. Os avanços que eu vejo mais importantes são o laser e suas aplicações, as novas técnicas radiológicas, inclusive com tomografias e protótipos, as cirurgias guiadas por computador e outros. Porém, eu acho mais importante citar dois eventos. O advento da implantodontia, com as próteses sobre implantes, e os materiais estéticos restauradores. Falando nisso, doutora Milene, o que é odontologia estética? Olha, a odontologia estética está muito em moda e, na verdade, a gente fala reabilitação estética, né? Que nada mais é do que a recuperação do que foi perdido, mas de forma estética. Antes a gente falava que os materiais que eram o carro-chefe do consultório eram os metálicos, como uma amálgama, as ligas não preciosas, ouro. E isso caiu totalmente da prática diária e entrou a reabilitação estética com os seus materiais restauradores, porém com uma indicação adequada. Então a reabilitação nada mais é do que a recuperação da estética, porém com material diferenciado e tudo que vem, né? Tudo que segue a sua indicação, sua contraindicação e sua forma de trabalho. E quais são as técnicas utilizadas para a reabilitação estética? Nós podemos falar de várias coisas. Basicamente são os free metais, são as próteses sem metal, com ausência de metal. E depende do que é indicado. Se é um elemento unitário, se é uma perda dupla, se é uma prótese fixa com 3 elementos, ou às vezes 4, ou às vezes até 6 elementos é indicado uma prótese free metal, sem metal. Pode ser feito as facetas, que é muito usado agora de uma maneira bem eficiente e charmosa. São os onlays inlays, que são aquelas antigas incrustações que a gente punha metálica e a gente não existe mais, a gente põe os onlays, que se fala sobre dente, né? Ou inlay. Tem infinitos trabalhos estéticos, porém o mais importante que a gente tem que salientar é a indicação, é o planejamento. Não adianta achar que você consegue trocar uma boca metálica ou dentes metálicos por dentes estéticos sem ter um preparo adequado, sem ter uma boa indicação, que é a base, é o planejamento. Doutora, tendo uma boa indicação, realizando um planejamento de forma adequada, os resultados obtidos serão satisfatórios? Muito, infinito. Hoje a gente não fala mais em metal. O que preocupava antigamente é se os materiais estéticos são tão resistentes como os metálicos. E são infinitamente, são considerados os ouro brancos que a gente fala. São de extrema resistência. Tem que ter o conhecimento para isso. O que preocupa um pouco a classe odontológica é que o clínico geral se sente apto a fazer reabilitação estética. E, na verdade, existe todo um preparo. Ainda não é uma especialidade reconhecida plenamente, porque já é pelo MEC, mas ainda não é plenamente, porque tem outros órgãos que implicam nisso. Porém, você tem que ter um conhecimento pleno para você poder aplicar.
Então, são materiais excelentes, que no Brasil a gente usa há 15, 20 anos, mas que na Europa é usado com muita frequência, com muita sabedoria, com muito protocolo, com muito estudo. Enfim. Vamos falar um pouco agora sobre reabilitação oral. Doutor Antônio, o que é reabilitação oral? A reabilitação oral, de uma forma bem simples, é um restabelecimento, é o processo de recuperação de uma perda ou mutilação. Essa perda pode ser uma perda parcial, pode ser uma parte simplesmente do dente, podem ser todos os dentes e pode ser ainda o restabelecimento da parte óssea. O paciente normalmente ele parece que ele perdeu a parte gengival, porém a gengiva ela só é uma cobertura da parte óssea. Então quando o paciente perde osso, ele tem a impressão de que ele perdeu gengiva. E nas reabilitações a gente também restabelece esse tipo de perda. Existem as reabilitações orais convencionais, que são as reabilitações que são feitas sobre dentes, e existem as reabilitações orais que são feitas sobre implantes, que é a área que eu atuo. Essas reabilitações orais podem ser fixas, podem ser removíveis. Hoje é muito comum as pessoas procurarem, principalmente os mais idosos, que têm uma perda muito grande, procurarem as dentaduras de encaixe, que são as overdentures, que são dentaduras que têm um sistema de encaixe e que o paciente consegue usar de uma forma bastante razoável e só é conseguido remover com a ajuda das mãos. É um sistema de encaixe tipo desses de camisa, de calça, que faz aquele clec-clec, o paciente utiliza. Então, podem ser fixos ou removíveis. Ambos são reabilitação oral, é um restabelecimento da mutilação. E quanto às técnicas de implante? Olha, muitas técnicas vêm sendo testadas. O protocolo Brånemark, que foi quem criou a implantodontia, sugeria e sugere ainda que sejam aguardados alguns meses, 6 meses para a arcada superior e 4 meses para a arcada inferior. Porém, evidentemente, como o mundo tende a evoluir, existe uma tendência de minimizar esse tempo. Existe, no momento, a carga imediata, que, na realidade, ela é vendida como um produto, né? A gente precisa ter muito cuidado para poder indicar esse tipo de procedimento. Por quê? Porque nós precisamos saber, primeiro, se o paciente tem uma condição geral de saúde satisfatória para poder ter esse tipo de indicação, e a gente ainda precisa fazer isso a gente consegue ver através de exames laboratoriais, através de sangue e urina, com uma orientação do médico quando necessária, e ainda as condições locais do paciente, que são feitas através de tomografias computadorizadas, onde a gente vê se o paciente tem largura, altura, em alguns casos até a densidade óssea que seja suficiente para que possa ter uma indicação adequada a esse tipo de trabalho. A gente percebe que hoje a carga imediata não é indicada, né? Ela é de alguma forma vendida. A gente tem sérias restrições quanto a isso, porém existem indicações sim, a técnica é uma técnica que já tem estudos que comprovam a sua efetividade, porém, como eu disse, altamente específica. Hoje existem os protocolos, que são o restabelecimento da arcada toda sobre implantes, que são normalmente os mais conhecidos pelos pacientes. E também é muito importante não confundir implante imediato com carga imediata. O implante imediato é a remoção do dente com a colocação imediata do implante. E a carga imediata é a colocação do implante e a colocação de um dente, seja ele definitivo ou provisório, imediatamente após a colocação do implante. De acordo com a correta indicação, esses procedimentos são seguros? Olha, esses procedimentos são muito seguros, né? Desde que executados por profissionais habilitados, de preferência especialistas na área e que tenham um bom planejamento, né? É no planejamento que está a diferenciação de um profissional habilitado ou não. Desde que existam esses conhecimentos,
O prognóstico do pós-operatório é bastante favorável, a cirurgia é realizada, na grande maioria das vezes, em consultório e é um procedimento bastante simples, inclusive dor não faz parte do nosso pós-operatório. Normalmente o paciente pode ter um edema, mas dor é muito difícil a gente ter esse tipo de evento. Pode existir, porém não é comum. Falando sobre tendências para odontologia e implantodontia, o que o doutor aposta para os próximos anos? Olha, as proteínas morfogenéticas, que são fatores de crescimento, já existem, porém o seu custo é elevado, são fatores de crescimento ósseo que evitariam os enxertos e os transplantes ósseos e, num futuro mais distante, as células-tronco. Inicialmente para o desenvolvimento ósseo e futuramente até para o desenvolvimento do elemento dental, mas isso no futuro bastante distante. Mas é uma tendência. Com certeza. Doutores, muito obrigada pela presença dos dois, por falar sobre esses temas tão importantes, a reabilitação estética e a reabilitação oral. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. Obrigada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.